Aula 25 da Universidade X, 4 destaques. Primeiro, o capítulo 16 de Romanos é, na verdade, uma carta a uma aluna chamada Febe, provando que quem é machista não é Paulo, mas os compiladores da Bíblia que esconderam esse fato para tentar manter a estrutura religiosa mesmo depois de tudo que Jesus ensinou. Se fosse escrever corretamente, o nome seria Carta a Febe, organizadora da escola de Cencreia, que ficava próximo a Corinto. Segundo destaque, no verso 20 do capítulo 16, Paulo afirma que, em breve, todo o ego será destruído. Contudo, nas Bíblias foi traduzido, Satanás será colocado debaixo dos nossos pés, sendo que Paulo está apenas usando uma expressão com o intuito de mostrar que o inimigo, diabolos, adversário que luta contra nós, o ego que atrapalha, que existe no coração, será destruído. Terceiro destaque, Paulo afirma, mas os que entenderem a verdade, tanto judeus quanto gregos, tanto liberais quanto conservadores, o evangelho será poder de Deus. Sabe o que é poder de Deus no original? É tão simplesmente provas, evidências, nada a ver com o misticismo religioso de hoje. Tanto que na carta aos Coríntios ele repete esse termo, poder, no famigerado versículo 20 do capítulo 4, que diz: pois o reino de Deus não consiste em palavras, mas de poder. O que ele está dizendo é que o reino de Deus requer comprovação. A verdade não é provada com palavras, visto que falar de alguém todos podem falar, mas provar, poder, poucos podem. Mas ele podia provar que era professor do reino. Quarto destaque. Paulo elogia o conhecimento dos alunos da escola de Corinto, mas deixa claro que tudo que eles sabiam era segundo o padrão do sistema humano, mas que somente agora se tornaram verdadeiramente sábios. Vamos entender, eles eram ex-professores, parladores, gestores financeiros, políticos, o que seria chamado na atualidade de PhD. Eram a elite intelectual, a escola de Jesus mais requintada, com um número alto de pessoas que estudaram. E agora temos um texto usado por pessoas que pregam que não é preciso estudar, somente viver da sua interpretação bíblica, porque supostamente o Espírito Santo revelará tudo. Ouça, a maioria de vocês não nasceu em família nobre e poderosa, mas desde sempre era sabido que a verdade do Criador seria entendida por pessoas sem origem nobre, e tem que ser assim para envergonhar os que pensam ser alguma coisa. Esse texto está dizendo que mesmo estudando muito, aqueles alunos só tiveram sabedoria, sapiência na escola de Jesus, e que os mesmos dons que tinham e usavam no secular poderiam e deveriam usar no âmbito espiritual. Resumidamente, Paulo está dizendo para usar o conhecimento que se obteve e se vangloriar em Jesus. A erudição, a capacidade deve ser disponibilizada ao coletivo, sem jogos de vaidade. Nesse contexto, atualmente, pasme, as igrejas ensinam o seguinte: quem não tem o Espírito não aceita as coisas que provêm de Deus, pois são loucura e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. E defendem que isso diz respeito a falar em línguas dos anjos, cair no chão, sentir, sentir e sentir. As igrejas são feitas de sentir e não de entender, mas o texto está falando de compreensão. Ter a mente de Jesus é cérebro, consciência.